passado, presente e futuro. A melhor forma de vislumbrar um futuro é ter no passado uma tradição forte. Fazer do presente algo repleto de convicção, ideais e aberto para novidades, inclusão e diversidade. Você está pronto? A informação está à disposição. Você sabe o que pode fazer com ela? Este som era moderno há 10 anos e agora é considerado ultrapassado. As pessoas vão interagir olho no olho ou somente o digital? Quem fará a diferença? São tantas perguntas, tantos pensamentos. Então preparem-se para o conhecimento, para que você seja o transformador de uma sociedade. Seja, esteja, aprenda e multiplique. Que tal começar por uma programação intensa? Nova Lei Geral de Proteção de Dados, colorismo, identidades raciais e racismo no Brasil, Alumni Talks, direito e inovação, reconhecimento da homotransfobia, depoimento especial, uma nova forma de olhar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, legal design, como melhorar a experiência das pessoas com as informações jurídicas e muito mais. Nossos tradicionais competição de arbitragem, júri simulado, caso Boate Kiss, Cine Direito, encontro jurídico-científico, grupo de estudos, tarde de autógrafos com os docentes da Direito São Bernardo. Preparem-se, 19ª Semana Jur começa agora. Bom dia, comunidade acadêmica. Bem-vindos à 19ª Semana Jur 2019. Esse evento maravilhoso que movimenta a nossa faculdade. Agora convido para compor a mesa o professor doutor, nosso diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor doutor Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa. Professor doutor Rui Coppola Júnior. Representando nosso prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, o secretário de Gestão Ambiental, o senhor José Carlos Pagliuca. Convido também a nossa coordenadora pedagógica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora Thaís Cavalcante. Também a professora doutora Ivani Bramante. Agora, a nossa secretária-geral aqui da faculdade, senhora Cristiane Augustinho.
Por favor, peço que todos fiquem em pé. Vamos agora à execução do hino nacional e o hino de São Bernardo do Campo. Antes do hino, convido o Dr. Renato Opsi Blum, nosso palestrante convidado de hoje. Hey!
Damos a palavra agora ao diretor da Faculdade de São Bernardo do Campo, professor doutor Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, presidente da mesa. Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a nossa 19ª Semana Jur. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades presentes, em nome do secretário de Gestão Ambiental, José Carlos Palhuca, que nesse ato representa o nosso prefeito municipal, Orlando Morando, que com compromissos não pôde comparecer, mas reafirmou aqui todo o carinho pela nossa faculdade. Quero aqui cumprimentar todas as nossas professoras, na pessoa da professora doutora Ivani Contini Bramante, nossa professora de Direito do Trabalho. Quero cumprimentar todos os nossos professores, na pessoa do professor Rui Coppola Júnior, que é membro da comissão organizadora de eventos da faculdade, na companhia do professor Vladimir Balico e da professora Erotilde Minharro. Quero cumprimentar todos os nossos alunos e alunas, na pessoa da professora Thaís Cavalcante, nossa coordenadora pedagógica. Quero cumprimentar todo o nosso pessoal administrativo, muitos dos chefes aqui se fazendo presente, prestigiando a nossa instituição, na pessoa da Cristiane, que é nossa secretária-geral. Eu aqui não vou nominar, mas vejo muitos dos nossos funcionários tão aguerridos e comprometidos com a nossa instituição. Eu reafirmo que esses eventos, eles não são possíveis se não houver o envolvimento de todos, professores, coordenadores, alunos e do nosso pessoal administrativo, a quem aqui, mais uma vez, reitero meus agradecimentos. A Semana Jurídica é um evento tradicional na nossa escola, é um evento importante, que traz temas muito abertos e atuais. Percebam pela programação da Semana Jur que nós teremos temas como colorismo, legal design, também hoje a palestra trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados. São temas abertos e que buscam atender toda a comunidade acadêmica e trazer temas atuais e desafiadores. Então, aqui eu também quero, mais uma vez, reiterar todo o meu agradecimento a essa comissão organizadora, professor Rui Coppola, professor Vladimir Balico, professor Erotilde Minharro, e todos os professores que, consultados, contribuem com a indicação de palestrantes e temas. Quero destacar que a Semana Jurídica da faculdade, ela compõe o calendário oficial da nossa cidade. São Bernardo faz aniversário no mês de agosto, completou 466 anos, e há um calendário oficial. E a nossa faculdade tem sido prestigiada nesse calendário oficial, na medida em que os eventos que nós realizamos em agosto são eventos que fazem parte do calendário oficial da faculdade. Quero aqui também destacar e pedir a colaboração, que é rotina dos nossos alunos, para que nós possamos nos envolver num projeto que chama-se Vamos Ajudar. Nós faremos aqui na faculdade, nas próximas semanas, uma campanha do brinquedo em parceria com o Fundo Social. Como se dará essa campanha? Os alunos interessados escolherão um aluno da nossa municipalidade, de tenra idade, 6 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos,
que têm nome destacado e idade, para que possam, então, dar a estas crianças um presente, para que elas, um brinquedo, para que possam receber no Dia das Crianças. Então, todos os alunos que se interessarem em participar, eu peço que se dirijam ao Centro de Apoio ao Aluno. Haverá ali uma lista de alunos da rede municipal que serão contemplados com esses brinquedos, e no dia aprazado, isso será agendado a duas mãos, nós e o Fundo Social, a Prefeitura disponibilizará um ônibus e 45 dos nossos estudantes poderão fazer a entrega desses brinquedos em loco. Eu vou pedir aqui, professora Denise Awad, professor Balico, que é quem eu aqui noto como tutores da nossa faculdade, um trabalho ímpar, que envolvam os nossos alunos, que a tutoria possa ser esse canal de diálogo, para que os alunos possam, então, participar dessa campanha. Eu não quero aqui me estender, e eu vou passar, então, a palavra ao professor Rui Coppola Júnior, para que possa fazer a apresentação do nosso palestrante, que sempre nos atende com extremo carinho, com extrema diligência, já esteve na nossa faculdade, é sempre muito bem-vindo, e o convite feito pelo professor Rui Coppola Júnior, mais uma vez, teve um aceno positivo, nós não imaginávamos algo diferente. Então, professor Rui, reiterando aqui os agradecimentos feitos à comissão, eu peço que apresente, então, o nosso palestrante de hoje, Dr. Renato Opsi Blum. Bom dia a todos os presentes. Eu cumprimento a todos os integrantes dessa mesa, na pessoa do seu diretor, a quem, mais uma vez, aqui rendo os meus agradecimentos e homenagens. Todo mundo... ninguém tem ideia, na verdade, do trabalho que dá uma organização dessa, a não ser os professores envolvidos, o professor Balico, o professor Elotilde, pessoal da comunicação social, pessoal do TI, de som, tudo é muita gente envolvida, e o professor Rodrigo sempre nos deu absoluta liberdade, não só na montagem, como também nos convites e tudo mais. Então, aqui rendo minhas homenagens, meus agradecimentos ao professor Rodrigo. O professor Renato Opsi Blum, em verdade, ele dispensaria apresentações. Talvez seja uma das maiores, se não a maior referência que nós temos em direito digital no país. Não é uma referência de hoje, pessoa que trabalha com isso há muitos anos, e talvez a pessoa mais indicada para apresentar o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema que nós talvez estejamos bastante preocupados, que nós temos as famosas 3 fases, nós não sabemos onde vocês individualmente se encaixam, se na negação, no luto ou na oportunidade, né? Nós temos essas 3 fases que temos observado aí no mercado, de negação, luto e oportunidade. Então, talvez seja uma oportunidade ímpar para que vocês tomem contato com o tema, quem ainda não fez, quem já fez, aprimore seus conhecimentos. Dr. Renato é advogado, ele tem o seu escritório voltado à área de direito digital, proteção de dados. O Renato é coordenador de curso e professor no INSPER. O Renato tem seu mestrado da Christian Ford University, nos Estados Unidos. Enfim, se nós ficarmos aqui falando sobre todos os predicados do professor Renato, nós não, na verdade, perderão tempo comigo. Né? Então, eu apresento a vocês, doutor Renato. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade, pela gentileza de aqui estar. É isso? Vamos convidar todos os integrantes da mesa para assistir.
Pessoal, bom dia. Opa, tá muito alto isso aqui. Microfone bom é isso, né? Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer alguns agradecimentos importantes. Rodrigo, Rui, José Carlos, Thaís, Ivani e Cristiane. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização, com os nossos sinceros cumprimentos. Eu espero poder ajudar um pouquinho e plantar algumas sementinhas aqui para vocês. Mas o Rui, ele mencionou a questão da larga experiência. A gente não se sente mais experiente, até porque a gente quer se sentir velho, né? Mas parece que foi ontem, viu, pessoal? Parece que foi ontem. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade também. Eu fico olhando aqui, deixei minha filha na faculdade agora, ela tem 17, quase 18 anos, estou vendo aqui muita gente de 17, 18, 19 anos, mas eu me sinto aí no meio de vocês. E só um pequeno detalhe que eu quero aqui conversar com vocês é o seguinte: quando eu entrei na faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer? Na época eram 700 mil advogados, um pouco menos talvez, né? Esse mercado é muito concorrido. Eu vou direcionar para que área, o que eu vou estudar, o que eu vou focar. E no começo, eu lembro, primeiro ano de Direito não era tão legal quanto é hoje. Eu vejo pela minha filha as matérias que ela tem, na minha época era muito denso, era muito árido, né? Era muito chato. Né? Mas eu tinha esse pensamento, o que eu fiz? Eu procuro pautar a minha vida. Então, primeiro eu rezo. Entrego para Deus e vamos em frente. E realmente Deus me ajudou demais e acabou mostrando essa área para mim. Em outra oportunidade eu conto em detalhes o que aconteceu. E eu estou há 20, outro dia eu estava até pensando, quanto tempo você está nessa área, Renato? Eu falei 20 anos. Aí meu sócio me corrigiu e falou, não, você está há 22 anos. É coisa dinâmica e a gente não vai percebendo. E essa área é muito dinâmica. E é com essa abertura que eu queria passar para vocês essa sugestão. Vejam que interessante as coisas, as novidades tecnológicas que estão surgindo. Vocês vão ter uma palestra com o Landowski, com a Ana, que é sobre legal design. Super interessante. Como a gente aplica o direito hoje. Amanhã eu já não sei mais. Então a gente pergunta, daqui 2 anos, não dá mais para prever. Conversava com a Gisele, que vai estar aqui amanhã com vocês também, fantástica, ex-aluna, e ela vai trazer também uma parte prática. E a gente estava conversando de computação quântica, que amanhã ela explica para vocês quanto é complicado. Mas não tirem isso do radar. Tá? E já nessa longa introdução, procurando provocar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala do tema, na realidade eu vou desconstruir esse tema, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Só faltou um pedacinho, Rodrigo. Rui. Cadê o Rui? Muito obrigado pelo convite novamente. Mas eu queria perguntar para vocês, quem aqui está gravando, tirando o pessoal da mídia, está gravando voluntariamente esse bate-papo nosso? Quando eu faço essa pergunta de propósito, alguns às vezes até levantam a mão e falam, estou gravando. Mas a maioria fala, não estou gravando. Eu vou repetir a pergunta para vocês. É só para contextualizar, tá, pessoal? Vocês têm certeza que vocês não estão gravando? Aí muita gente está falando, pô, Renato quer me pegar, né? Não sei o quê. Por que eu falo, vocês têm certeza? Porque vou trocar a pergunta, né? Quem aqui não tem um dispositivo informático deste aqui, um telefone celular? Quem não tem? Todo mundo tem, né? Por que vocês têm? Porque vocês gostam? Ou porque a gente precisa? Mas já que todo mundo tem, eu vou mudar, vou fazer uma outra pergunta. Será que isto aqui, ou aquilo que está dentro disso aqui, que são os aplicativos, são os programas de computador, são os softwares, será que eles não estão gravando o nosso dia a dia, portanto, hoje o nosso bate-papo? Aí fala, pô, mas o que o Renato está falando? Mas será que eu não posso ter um probleminha aqui, um mau funcionamento, por exemplo, para não dizer outras coisas? E sem querer esse negócio aqui não começa a funcionar e começa a gravar vídeo, áudio, etc. Sabe aquele exemplozinho do Zuckerberg, do dono do Facebook? O Zuckerberg, dizem, ele até falou algumas vezes também, que ele tampa a câmera com fita adesiva. Nos Estados Unidos é muito comum, nos eventos que a gente vai, a gente ganha de presente uma tampinha retrátil, né, de câmera. E eu brinco, eu falo, tá, eu vou tampar a minha câmera, pode funcionar errado, pode ativar, etc. Mas e o áudio? Quem é que tampa o microfone?
E aí a gente tem duas vertentes, né? Primeiro, o mau funcionamento que eu citei, e segundo, eventualmente alguém que queira mesmo, de forma oculta, ouvir, gravar, monitorar alguma coisa, algum tipo de comportamento. Por que eu uso esse exemplo, pessoal? Porque eu vou desconstruir o tema. Quando a gente fala em proteção de dados, o tema na verdade é lei de proteção de dados, mas proteção de dados, e o assunto é esse, pode mudar, risquem proteção e mudem para desproteção de dados. Eu aqui tenho a obrigação de falar isso para vocês, para mudar esse conceito. Porque hoje, cada vez mais, está muito difícil de se conseguir, em função desse avanço tecnológico, por isso que eu dei o exemplo do software, do programa. Se tudo tivesse funcionando bonitinho, se não tivesse ninguém dolosamente querendo ouvir, ou ardilosamente, ou alterando um termo de uso, alguma coisa assim, e se o programa tivesse redondinho, todo programa, eu afirmo para vocês, todo programa de computador, todo web, vai sempre ter um problema, porque a gente não consegue prever as vulnerabilidades. Mas como o mundo não é assim tão bom, então a gente tem também os outros riscos. Por isso que a gente desconstrói. Então, o primeiro insight que eu quero passar para vocês, além de ser a área tecnológica, uma área que eu recomendo fortemente, só um pequeno parênteses. Eu comecei no escritório, quando eu me formei, meu pai se aposentou. Meu pai foi juiz de carreira, se tornou desembargador e montamos o escritório. E eu disse, vamos montar nessa área de tecnologia, que ele também sempre gostou muito no tribunal? Vamos, era eu, ele e uma recepcionista. Hoje, somos 128 pessoas dedicadas ao direito digital exclusivamente. O mercado brasileiro, ele é muito, muito, muito grande. Talvez, eu até arrisco dizer aqui, seja o maior do mundo em função do nosso comportamento interativo, tá? Mas o assunto não é digital, é desproteção de dados, desconstruindo este tema. Então, o segundo ponto que eu quero passar para vocês, essa dificuldade de prever o que vai acontecer dentro de um cenário de desproteção. Desproteção envolve comportamento, envolve programa, envolve vazamentos, envolve responsabilidades. E aqui a gente começa devagarinho a entrar aqui nesse tema. A coisa ficou tão complicada e tão crítica que o mundo chamou esse tema para a pauta. Mais tradicionalmente, a origem histórica vem da Europa. A Europa é o país, a área, o continente mais forte nesta cultura de proteção de dados. Tudo começou em 1981, quando o Conselho da Europa, que não é a União Europeia, tá? Eles fizeram uma convenção para quem quisesse aderir. Convenção 108. E nesta convenção de princípios, o objetivo é proteger privacidade e intimidade dos titulares dos dados, que somos nós. A lei brasileira, a GDPR europeia, fala titulares de dados. Muito bem, depois veio uma diretiva, em 1995, diretiva número 46. O que é diretiva? A União Europeia, ela estabelece que este tema precisa ser regulamentado pelos países, estabelece um guia que a gente chama de diretiva, aprova no seu parlamento e os países têm determinado prazo para fazer as suas leis. Então, a diretiva 46, proteção de dados. Mas não foi suficiente. Aí a União Europeia voltou e falou, olha, o negócio é muito complicado, é muito importante, vamos fazer uma lei única para os 28 países membros. E aí fizeram a GDPR, que foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em 2018. Vindo para o cenário latino-americano. O Brasil é o país que tem a lei mais nova, portanto mais atrasada, porém a lei mais abrangente. Essa lei que a gente vai... Ela é mais abrangente que a GDPR europeia, até porque veio para trás. Esse é um ponto positivo. Mas antes da nossa, a primeira referência veio na Argentina. A Argentina tem a mais de 10 anos. Nós tivemos, então, a Argentina, depois, em 2010, veio o Uruguai, na sequência o Paraguai, Peru, Colômbia, Panamá. Tem o México, um pouquinho depois da Argentina, muito bom. Peru, Panamá,
Costa Rica. Esses são os principais países latino-americanos com leis de proteção de dados. Estados Unidos. Lá, cada estado tem a sua lei, são parecidas, sem dúvida, mas a referência mais importante é a da Califórnia. A Califórnia tem essa tradição de fazer as suas leis de forma meio separada. Então, ela tem o CCPA, que é o California Consumer Protection Act. O que a gente tem hoje nesse cenário de importante, então, no mundo? O CCPA da Califórnia, a GDPR europeia, e aqui eu vou afirmar para vocês que é uma coisa muito legal que eu tenho visto. Eu viajo bastante, participo de palestras fora, e em todos os eventos de proteção de dados, todos, sem exceção, você vai quando tem feira, tem um stand, tem 3 livros, 3, obras. A CCPA, a GDPR e agora a nossa LGPD. Que não é nem o nome da nossa lei, sabiam? A nossa lei, nome técnico oficial na lei, é Lei Brasileira de Proteção de Dados, ou Lei de Proteção de Dados Brasileira. LGPD é um nome de batismo que ficou e vai ser, daqui para frente, esse nome. LGPD, que é mais completa que a GDPR europeia, que é a grande referência, o que ela vai trazer para a gente? Esse é o tamanho das oportunidades que nós temos hoje. Não estou novamente falando do direito digital agora, só focar um pouquinho para a tecnologia e LGPD. Só que um detalhe, que é um detalhe único nosso brasileiro. Vocês verem o tamanho do mercado. Tá? LGPD vai tratar, então, do assunto proteção, que eu chamo de desproteção de dados. Vai criar uma autoridade que vai regulamentar e aplicar multas, porém a nossa lei, ela não afasta a competência de outros órgãos atuarem nessa área. Então a gente vai ter uma competência concorrente de PROCONs, da Senacom Federal, Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, do Ministério Público Estadual e Federal, ajuizarem ações civis públicas, protegendo os direitos difusos e coletivos, que muitos de vocês vão ter com mais profundidade ainda. Não afasta a competência de agências setoriais, tipo a Anvisa, a ANS, a ANAC, todas elas, na sua grande maioria, já têm um marco regulatório de proteção de dados. E vão continuar aplicando as suas multas e as suas sanções com base na sua estrutura regulatória própria. Mais um pouquinho. Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP. E aí a origem é diferente, a justificativa da aplicação é diferente. De um lado eu vou ter, então, a Autoridade Nacional LGPD, vai aplicar só a multa lá da LGPD, e todos esses outros órgãos podendo aplicar outras multas com base nas suas leis, em especial nas relações de consumo. Então, antigamente eu falava de 2 uma, agora eu vou já afirmar, estou indo para outro caminho. O Brasil vai ser o país mais fiscalizado do mundo nesse ponto, portanto o mercado é gigantesco. Mas LGPD em si, que é o grande detalhamento de proteção de dados. O que ela traz para a gente? Então, a primeira coisa, vai tentar proteger dados nossos, das pessoas físicas. Tá? LGPD, o objetivo, proteger os dados dos titulares, pessoas físicas. E pega quem? Quem são as pessoas que podem coletar os dados, tratar esses dados e, eventualmente, sofrer responsabilidades ou penas pelo vazamento desses dados? Aí já vai uma característica de como a lei brasileira é mais abrangente do mundo. As pessoas jurídicas, que é o alvo principal, e vem a lei brasileira e diz, aqui não é só a pessoa jurídica, não. Quando a pessoa física, com fins econômicos, comerciais, por consequência, por interpretação, também coletarem e tratarem esses dados, essas pessoas físicas terão que se submeter à LGPD. Alô? Pronto. Opa, vamos medir aqui. Essas pessoas físicas, então, com fins econômicos, também se submetem à nossa LGPD. Mas submetem a quê? O que é dado pessoal? Eu vou dar a definição para vocês, que é a definição que está ficando. Eu discordo um pouquinho porque eu acho muito abrangente. E eu coloquei uma pitadinha de sal para mudar um pouquinho e ficar mais fácil a definição. Vejam, pessoal, quão abrangente é o termo. Dado pessoal,
que um tópico meu é todo elemento, isso é meu, tá? Esse elemento fica mais fácil, porque dado em si na tecnologia não é nada. O dado processado é que gera informação, por isso que eu mudei para elemento, porque nas definições doutrinárias clássicas, dado pessoal é todo dado. Não, um dado pessoal é todo elemento que identifique uma pessoa física, né, nós titulares, e aqui vem o problema, ou que possa identificar. Esse possa identificar, pessoal, abrange demais, é qualquer coisa praticamente. Desde torcer para um time de futebol, você pode identificar uma pessoa porque ela torce para um time de futebol? Pode. O simples fato dela torcer é difícil, porque eu vou ter milhões de pessoas torcendo para esse ou para aquele time, dependendo do time, claro, enfim. Mas é um elemento que pode se encaixar na definição do dado pessoal. Eu estudo aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo. É um dado pessoal. Então, não preciso ficar dando mais exemplos, porque é quase tudo, que eu até critico isso. A gente não pode ser tão abrangente, mas é do jeito que está. Então, quando eu coletar um dado pessoal, tratar esse dado pessoal, esses dados pessoais, ou estiver armazenando esses dados pessoais, eu tenho que me submeter à LGPD. O que fala a LGPD, então, quando eu quiser ter um dado pessoal? Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, vamos trocar cartões de visita. Hoje a gente troca cartão digital. Ou manda uma mensagem, um e-mail, um SMS, ou mesmo a gente conversa no Instagram. Aliás, quem quiser me seguir, já estou postando aqui as fotos do evento no Insta, no Facebook, no LinkedIn, etc. Tudo Renato Topsibu. Estão convidados para a gente continuar esse debate. É verdade. Isso aqui não para aqui, eu só estou aqui, eu estou aprendendo junto com vocês. A única diferença que eu tenho é que eu estou trabalhando na prática. O resto, cada hora, a Gisele está aqui, ela confirma, a gente, enfim, tem novidades muito dinâmicas. Mas vamos lá. Vou coletar, então, um dado pessoal. Vou trocar um cartão de visitas ou mandar uma mensagem. O que diz a lei? Bom, Renato, se você não seguir as bases legais, esse é o termo técnico, tá? Você pode sofrer sanções. Um pequeno parênteses. Que sanções? Começa desde advertência, você pode ter algumas circunstâncias, outras penalidades que vão chegar numa multa. A multa, aqui no Brasil, por problema, por incidente, né, por infração, pode chegar, multa máxima, até 2% por infração. Olha o tamanho da coisa. Do faturamento da empresa ou do grupo econômico. Ou 50 milhões de reais. Aqui é o que for menor. Na GDPR europeia, 4% ou 20 milhões de euros, o que for maior. Mas vejam que, por infração, o fato de eu não estar em conformidade, por exemplo, se eu coletei errado, não na primeira vez, mas uma segunda, terceira vez na reincidência, eu já corro o risco de ter uma multa desta magnitude, fora as outras multas por relação de consumo. A multa máxima hoje de relação de consumo dá 10 milhões e pouquinho, né? Se não me engano são 3 mil FIRs. Então, a coisa é muito importante, é muito drástica. O legislador quer realmente proteger o dado. Muito bem, então eu quero coletar. Estou dando aquele exemplo do cartão. Eu troquei com o Rui o cartão. Não troquei, né? Mas até cometi um erro, não trocamos. Né? A conversa estava tão boa que foi, mas vou trocar o cartão. Pergunto para vocês. Eu dei o meu cartão, o Rui deu o cartão dele para mim. Eu tenho fins econômicos aqui nesse momento? Neste exemplo, eu não tenho fins econômicos. Mas vamos mudar o exemplo. Eu estou no almoço de negócios. Do meu lado, eu conheço um grande empresário que faz uma pergunta sobre proteção de dados, etc. Ele falou, olha, Renato, posso entrar em contato com você mais tarde? Eu dou o meu cartão, ele dá o dele. Quando ele dá o dele para mim, eu vou ter um fim econômico. Eu quero que ele me contrate. Então, aí eu preciso me submeter à LGPD. Estão entendendo, mais ou menos? Olha como é importante fazer essa separação. E eu usei o exemplo ao Renato, nesse caso, porque eu não estou sendo escritório, estou sendo Renato advogado, pessoa física, mas com fins econômicos. É mais fácil para a gente entender. E aí o que eu tenho que fazer? Já que nesse segundo exemplo eu estou me encaixando nessa hipótese. Eu vou ter que seguir uma das 10 bases legais, que vocês vão ter, depois vocês olham na lei as 10 bases. Vou trazer as 4 mais importantes, tá? Para não ficar chato, porque não dá tempo. Quais são as 4 mais importantes? Vocês vão ver pessoas, advogados, que vão falar, Renato, pessoal, comecem por todas as outras bases e deixem o consentimento por último. Eu não gosto. Eu gosto de começar pelo consentimento. Por 2 motivos. Transparência e boa-fé. Vou adicionar um terceiro motivo, não afasta a utilização das outras. O que são essas 4 bases? Eu tenho 4, então,
justificativas para que eu não infrinja a lei. A primeira delas, então, consentimento. Ou seja, se vocês me derem autorização, eu vou poder coletar e, por consequência, tratar. Mas, para que eu peça esse consentimento para vocês, eu tenho que cumprir 3 requisitozinhos aqui. Eu tenho que passar para vocês que, olha, eu estou querendo o seu consentimento livre, é o primeiro requisito. Segundo, é a informação. Olha, você pode me dar o seu dado pessoal? Você me autoriza a coleta e o tratamento do seu dado pessoal para tal finalidade? Finalidade é muito importante, né? Então, eu estou informando para vocês. Esses termos de uso, né, esses aplicativos que vocês estão na faculdade de Direito, todos vocês sempre leem os termos de uso até o final, detalhadamente para usar em aula, não é verdade? Então, por exemplo, no termo de uso da Apple, você sabe que no artigo 3.7, o que diz, né? Que eu não lembro mais, mas enfim, depois vocês me contam. Ninguém lê. Isso deve mudar com a nova lei, tá? Com esse conceito da necessidade de você informar. Informar é a pessoa entender e compreender. Então não vai vir aquela coisa grande mais. Olha, você me autoriza a pegar o seu dado, que eu vou fazer isto e vou guardar desta forma? E maiores detalhes estão nesse link? Então eu estou entendendo, vai mudar a percepção. Eu vou valorizar o meu dado. Ok. E tem mais um terceiro requisito. Agora, que me interessa para mim, coletor. O consentimento tem que ser inequívoco, eu não posso ter dúvida. Senão eu posso estar em desconformidade, posso sofrer as penalidades. Esses são os 3 elementos para a obtenção do consentimento válido, que é a primeira base das 4 que eu vou citar, das 10 existentes, tá? Tem só um detalhe. Isso vale para os dados ordinários, gerais, né, esses genéricos. Quando eu pegar uma segunda categoria mais importante, que são chamados dados sensíveis, que são dados relativos à vida sexual, preferência ideológica, dados de saúde, de biometria, de DNA, por exemplo, de foto, de imagem, esses dados eu preciso ter mais um elemento do consentimento. Eu preciso ter o consentimento específico. O Renato está coletando a minha biometria. Eu vou ter que especificamente dizer, eu autorizo a coleta da biometria. Tá bom? Então, eu fiz as 2 distinções do dado ordinário e do dado sensível. Até porque o dado sensível na lei, a lei dá mais requisitos de proteção. Eu tenho que proteger melhor, porque os dados são mais importantes, por isso que eles são sensíveis. Dado financeiro não é dado sensível para efeitos da lei, tá? Claro que na acepção da palavra, sem dúvida, são dados importantes, mas a lei não considera sensíveis. Bom, e as outras 3 bases? Porque se eu tiver as outras 3, se eu tiver uma das 4, das 10 existentes, eu não preciso ir para outra. Mas eu comecei pelo consentimento que, por quê? Mostra a transparência, novamente, boa fé, é legal, é bom, eu quero isso. E tem um detalhe importante. Mas muita gente me questiona, fala, mas Renato, e se a pessoa não consentir? Eu não vou poder coletar? Não, você vai. Se você tiver uma das outras 3 bases, não tem problema nenhum. Mas se ele consentir e você ainda tiver as outras bases, melhor ainda. É assim que tem que ser. O mundo mudou. Quais são as outras 3? Primeiro, quando eu tenho uma obrigação legal, uma determinação de alguma norma que diga, você tem que coletar esse dado. Por exemplo, o Ministério do Trabalho diz, você tem que coletar biometria para marcar o ponto do funcionário. Uma obrigação legal. Então, nesse caso, obrigação legal, uma norma, eu não preciso ter o consentimento. Coleto e acabou, ponto final. Desde que, pessoal, seja para aquela finalidade. Não posso sair daquela finalidade. Eu quero fazer um e-mail marketing, etc. Eu vou ter que ter autorização. Porque a gente vai para a terceira base, né, que é o exercício regular de direitos ou o cumprimento de um contrato. O exemplo clássico, eu vou num e-commerce, compro um produto, tem que dar o meu nome, tem que dar o meu endereço para receber o produto. Se não der endereço, eu não vou receber. Então, é a própria execução do contrato. Então, qual é a finalidade? É eu entregar o produto. Depois eu vou fazer e-mail marketing? Eu vou precisar do consentimento. Então, deu para ver a distinção? A finalidade é importantíssima. Faria a terceira. E vamos terminar na 4ª base. Que são as mesmas bases da União Europeia, tá? Da GDPR. A 4ª eu deixei por último porque é a mais complicada. Por que ela é complicada? Porque ela é interpretativa. Que ela depende de caso a caso, da casuística. Qual é a 4ª base? É o mesmo nome que está na GDPR. Chama-se legítimo interesse. Legítimo interesse é que, olha, eu tenho um motivo para usar o teu dado, para isto, para aquilo, ou para guardar o seu dado, inclusive contra
alguns direitos nossos, dos titulares. Renato, quais são os direitos que a gente tem? Vou citar aqui os mais importantes, tá? O direito de saber como os dados ficarão armazenados. Direito de ter acesso a uma política de privacidade. Aquela história, a gente vai chegar na portaria de um prédio hoje, posso tirar uma foto do seu documento? Você pode colocar a sua digital aqui, ó, dado sensível. Eu vou dizer, eu posso fazer tudo isso, mas eu quero saber qual é a política de privacidade. E segundo, biometria, você só pode, dependendo, né, e os outros dados também do meu consentimento. Você consente? Se você me der a sua política, eu vou pensar se vale a pena ou não. Se eu achar que os meus dados estarão seguros, eu forneço, se não, não forneço. E aí, do outro lado, se eu não fornecer, você não entra. É um exemplo aqui de legítimo interesse também, inclusive justificado, a lei prevê isso, a necessidade de coleta para proteção, para a segurança e para evitar fraudes. Mas o exemplo do legítimo interesse, o mais legal é o seguinte, dentro dos nossos direitos. Falei que eu tenho o direito de acesso, de saber a política, tenho o direito de retificação e tenho também o direito de exclusão. Cessou a finalidade, meu amigo, deleta. Por exemplo, o caso do condomínio dá para a gente exemplificar, mas vamos usar o caso do e-commerce. Eu usei como base a execução do contrato. Entreguei o produto, cessou a finalidade. E o Renato falou lá, meu amigo, apague. Porque você já entregou, acabou, ponto final. Eu falei, não vou apagar. Você está em desconformidade, não vai apagar? Não. Com base no legítimo interesse, eu não vou apagar, ponto. Mas que legítimo interesse? Seguinte, qual é o prazo que você tem para me processar pelo fato do produto? Base no Código do Consumidor. Vamos lá, 5 anos. Então, durante 5 anos, para este motivo, proteção e até exercício regular de direito, em um processo, eventual processo judicial, eu vou guardar esse dado. Estou no meu legítimo interesse, para esta finalidade. Ah, mas Renato, e se vazar? Aí são outros 500, são outras responsabilidades. É diferente. Tá? Fecho esse parênteses. Um outro ponto. A lei criou um novo cargo, chamado encarregado de proteção de dados, que é a pessoa que vai ficar incumbida de se relacionar com as autoridades todas. Vai ficar incumbida de implementar programas de conscientização, de interpretação, de verificação geral de todo esse time de proteção. Por que time de proteção? E aqui, ó, vejam o tamanho do mercado. Hoje, quando eu me pergunto, Renato, quem você recomenda para ser encarregado? Porque a lei permite, inclusive, pessoa jurídica. Pode ser encarregado. Na Europa, nos outros países, é chamado DPO, Data Protection Officer. O time ele é multidisciplinar. Ele é composto, via de regra, um profissional da área jurídica, que é o que eu prefiro que encabece e lidere esse time, recursos humanos, psicólogos, segurança da informação, tecnologia da informação e compliance. Via de regra, esse time todo pronto. Pronto para quê, pessoal? Para reagir à desproteção de dados. Eu gosto de dizer o seguinte, não é que não vai vazar, o dado vai vazar, a gente só não sabe quando nem como. Por exemplo, todo mundo aqui, muito possivelmente, quase todo mundo, já sofreu vazamento de dados. Ah, mas quando? É que a gente não fica sabendo. Vou dar um exemplo. Quem tem e-mail gratuito aqui, tipo Hotmail, Yahoo Mail, Gmail, etc., dependendo do tempo que tem esse e-mail, já sofreu um vazamento e não está sabendo. Porque isso não os afetou. Alguns talvez tenham recebido algumas mensagens do tipo, olha, eu tenho este login, esta senha, que bate com o login e senha muitas vezes utilizado por vocês, por nós, e saibam que esta noite eu entrei na sua câmera e vi o que você fez. Quando a gente recebe uma mensagem dessa e vê que bate login e senha, e o sujeito vê aquele discursinho sedutor à noite, etc., normalmente sábado à noite, bebe um pouquinho, não sei o quê, e que tem uma chance maior de pegar alguma coisa íntima, a gente fica preocupado. E fala, mas será que o sujeito invadiu mesmo? Eu falo, não. Esses são casos antigos de vazamento, que nem funciona mais aquela senha, aquele login, mas que o sujeito obteve esses dados na Deep ou na Dark Web, e agora está tentando fazer engenharia social comigo. Quantas circunstâncias isso não aconteceu? É por isso que é importante ter um time de reação rápida, multidisciplinar. A lei chegou, em um momento que nós tivemos um debate na medida provisória, a dizer que o encarregado deveria ser uma pessoa com conhecimentos jurídicos regulatórios, portanto, alguém que tenha feito faculdade de Direito.
Por isso que eu gosto, acho que a tendência é esta, até porque estamos falando de uma nova lei. Né? Mais 4 coisinhas e eu passo os slides para vocês, até para não extrapolar muito tempo, ok? A lei trouxe alguns conceitos bem legais. Então, primeiro conceito, ou seja, eu tenho que fazer isso. Eu vou ofertar um produto ou um serviço, eu vou ter que colocar nesse produto ou serviço controles de proteção de dados. Se eu não fizer isso, multa. Isso é chamado privacidade por projeto ou por desenvolvimento, ou privacy by design. Conceito que veio desde 2009 por uma moça chamada Anne Cavoukian, comissária do Canadá. Segundo conceito, você fez lá o privacy by design, você tem os controles? Agora é privacy by default, privacidade por padrão. Aqueles controles que você colocou no teu produto, eles devem vir já ativados. Outras questões, o dado é importante, é sensível? Criptografe. Ou faça uma dissociação. Tira lá, o Renato está nesse cadastro de torcedor de São Paulo, por exemplo. Eu vou tirar o Renato e colocar um número. Eu sei a regrinha. Se vazar, ninguém vai identificar, não vou ter a responsabilidade. Esses são alguns truquezinhos, alguns exemplos. O que eu quero dizer para vocês, encerrando já esse gogó, é, novamente, chamar atenção para o tamanho do mercado. Não é microsistema que a gente está falando de consumidor. Proteção de dados envolve todo o mercado. Aqui no Brasil, dada essa competência convergente, vocês percebam quanto trabalho a gente vai ter. Eu vou então passar agora rapidamente os slides e no finalzinho eu vou contar uma historinha bem interessante que me contaram na reunião do IAPP em Washington em abril desse ano. IAPP é a maior associação de proteção de dados do mundo. Primeira vez que eu fui foi em 2009, tinham 6 mil pessoas. Dessa vez tinham 50 mil. Vocês verem aí a diferença. E eu vou contar o que a Dani Shapiro contou para nós lá. E vou explicar quem é a Dani Shapiro. As minhas redes sociais estão aqui, fica o convite que eu já fiz. Aqui é um contexto genérico, né, desse universo de dados. Né, o que a gente faz hoje com dados? Tudo. Tudo. A gente coloca um pouquinho de ilustração aqui, mas a gente faz tudo. Né, toda hora, todo momento. Clica sem saber, enfim. Hoje, nós aqui, tem metade do auditório aqui, as aplicações, né, os apps, os softwares, Google, Facebook, Apple, etc., sabem que nós estamos aqui. Né, sem falar na questão da gravação. Tudo certo, doutor? Opa, qual a forma de pagamento? É débito, por favor. Dá licença. Obrigado. A gente tem quilômetros de vantagem, tá? Olha só, estou vendo aqui que o senhor tem 14 mil quilômetros de vantagem acumulados. Não, como assim 14 mil? Deve estar com algum problema aí. A gente tem 10 mil quilômetros de vantagens. Entendeu? Ela anota tudo, então não tem nem como estar errado. Tá, peraí. Só um instantinho. Ok. Vou dar uma conferida aqui, mas eu acho que é isso mesmo. São 14 mil quilômetros de vantagem. Aqui, ó, é isso mesmo. Você abasteceu sem me avisar? Claro que não, meu amor. Eu só abasteço o carro pra sair com você. Tem alguma coisa errada nesse sistema aí. Não é problema do sistema, não. Aqui tá dizendo que o senhor abasteceu ontem à noite 2 vezes e ainda passou na MPM e me levou 2 garrafas de uísque pra viagem. Que garrafa de uísque pra viagem, rapaz? Eu fiz serão ontem, eu trabalhei a noite inteira. Tá maluco? Jorge, com quem você tava passeando de madrugada? Que passeando de madrugada, Marisa? Pelo amor de Deus, isso é coisa do programa de fidelidade mesmo que acontece isso. Não é que a gente ganha sem saber que ganha? Ô, meu amigo, dá uma olhada direitinho aí. Ih, doutor, peraí, desculpa. Oi. Não foram 14 mil quilômetros de vantagem, não. Ah lá, fez merda aí, né, querido? Na verdade, o senhor tinha 30 mil quilômetros de vantagem até terça-feira. Mas aí o senhor trocou por 5 noites na Suite Master do Motel Pegasus, mais uma cesta de café da manhã com frutas exóticas e um ursinho escrito Jéssica na barriga. Ih, tá maluco? Tá inventando história, né? Tá inventando... Tá doido? Quem é Jéssica, Jorge? Tá bom, você quer que eu fale a verdade? Sim. Quer que eu te conte? Sim. Ok, eu queria fazer uma surpresa pra você. Que surpresa? Que surpresa? É. Ok, vou te falar a verdade. Quando eu saio pra ir trabalhar à noite, na verdade, eu não saio pra ficar trabalhando à noite, não. Sabe o que eu fico fazendo? Eu saio vagando por aí sozinho. Pra quê? Acumular quilômetros de vantagem nos postos Ipiranga. E aí? Tá satisfeita? Pra fazer o quê? Pra pegar um final de semana romântico com você, meu amor. Pra pegar um vinhozinho gostoso com você. Uma massagem tântrica, entendeu? Mas aí o que acontece? Vem um sujeito e estraga tudo, minha noite. E por que do Jéssica? E por que Jéssica? Por que Jéssica? A pergunta dela pra mim é por que Jéssica? Meu Deus do céu, sabe quem é Jéssica? É a filha que eu quero ter com você. É a filha, é a pequena Jéssica. Pequena que eu quero ter já com casa.
lindo, amor. Você é pra todo mundo engravidar, amor. Eu gosto de mundo. Pelo amor de Deus, não cai nessa, não. Desculpa. Doutor, desculpa aí, viu? Não, já. Não tem nada não aí, viu? Bom, não fala mais isso, não. Opa, dá licencinha rapidinho. Que o parrudinho que veio com a senhora ontem deixou isso aqui. Se a senhora puder só levar que tá atrapalhando, já tem muita coisa aqui, ruim de trabalhar, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. O sistema deles é muito louco mesmo. Ilustra bem esse, né? E é engraçado pra caramba, né? Bom, aqui os motivos, tá? Porque a gente tem que ter proteção. O filme justifica bem isso. É engraçado, mas é preocupante. Aqui é aquela brincadeirinha que a gente faz. O menino olha para o Zuckerberg e fala, olha, você está espionando a gente? Falou, o meu pai disse que você está espionando a gente. Ele fala, ele não é teu pai. Quem quiser depois dessa apresentação, eu disponibilizo para vocês, para a universidade, tá, Rui? Enfim, aqui é um resuminho. Tem também no site do escritório essa tabelinha aqui com os principais pontos. Eu naveguei por esses principais pontos nessa introdução que eu fiz, tá? Aqui se aplica os efeitos práticos, a gente já conversou disso também, isso aqui é só reforço. Eu gosto de usar slide para reforço, tá? Não vai passar no slide em si. As bases, eu falei de 4 das 10 para vocês, as principais. Os dados pessoais sensíveis, o que são, eu exemplifiquei alguns pontos. Direitos dos titulares, dei os principais também para vocês, quem quiser detalhar também tem aqui. Uma outra brincadeirinha, ó, sem exageros, né? Aqui a moça está falando o seguinte, para efeito de segurança da informação, tudo que está no meu currículo é falso, hein? Então também não adianta, né, exagerar e depois você não... A gente dá o exemplo na criptografia. Vamos criptografar e depois a gente não consegue descriptografar. Então, tudo tem aí o seu limite e o seu bom senso. Áreas impactadas, eu coloquei algumas, mas na prática são todas de qualquer companhia. Então não tem jeito, não tem contorno. Falamos do DPO, ou do encarregado, que a lei trouxe, que é um super, enfim, mercado, uma oportunidade para todos. Sanções administrativas, eu foquei mais na multa, mas nós temos várias, né, sanções aqui. Ó. A multa, suspensão parcial do funcionamento, do exercício da atividade, proibição parcial e daí por diante. Tá? Avançando um pouquinho mais, passei aqui. Autoridade nacional, citamos aqui. A estrutura da autoridade é assim, são 5 diretores, serão 5 diretores, um diretor-presidente, e do lado da autoridade um conselho. Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, propositivo consultivo. A autoridade é vinculada à Casa Civil e futuramente será uma autarquia independente para que a gente fique totalmente em conformidade com a GDPR. Tá? E aqui eu vou encerrar, deixa eu só ver uma coisinha, vou deixar isto aqui para o final, tá? Não vou encerrar ainda não. Aqui uma brincadeirinha do cadastro, né? Citei com vocês. Aqui a gente tem um trailerzinho no final, mas eu vou mudar um negocinho aqui, peraí, ó. Eu vou passar esse filmezinho aqui, não sei quem, na verdade é um trailerzinho de um filme que acabou de entrar em cartaz, tem na Netflix inclusive. É um pouquinho exagerado, um pouquinho, mas 90% do que está, prestem bastante atenção. E aí eu encerro o debate contando para vocês o que a Dani então falou no evento do IAPP, tá? Então vamos lá. Se passar, né? Não sei se vai passar, mas vamos tentar. Foi. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to.
I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Bom, recomendo, tá? Só volta. Isso aqui eu vou deixar por fim. Deixa assim. Vocês viram que ele cita como direito fundamental o direito à proteção de dados. Isso está acontecendo aqui no Brasil, inclusive. Devemos em breve ter esse direito fundamental na nossa Constituição, de uma forma distinta, específica. Houve a citação do caso Cambridge Analytica. Foi o seguinte, para quem não sabe, há uns 4, 5 anos atrás, o Facebook disponibilizava um aplicativo, dentre tantos outros, e que era um joguinho, se não me engano. Você usava aquele aplicativo dentro do Face e recebia a informação de que os seus dados seriam coletados para efeitos de estatística e pesquisa, coletados por essa empresa chamada Cambridge Analytica. Ela coletou esses dados, porém ela descumpriu aquilo que ela havia prometido dentro da plataforma Facebook e usou esses dados para influenciar ou para usar na eleição norte-americana. Não se sabe exatamente a extensão disso, mas isso aconteceu. Eles citam também o Brexit ali, o tamanho do problema que existe hoje com o Reino Unido saindo. O fato é que, quando o Facebook tomou conhecimento, ele notificou a Cambridge Analytica para que ele parasse com aquilo, mas não acompanhou. Resultado, os dois foram multados com a multa máxima na época, nós não tínhamos a GDPR ainda em vigor, mas gerou toda essa consequência. Isso de uma situação que ficou, né, conhecida, e aquelas que a gente nem tem conhecimento. Tá? Eu vou contar o que houve com a Dani Shapiro. Quem é a Dani Shapiro? E eu encerro com esta oraçãozinha aqui. Eu estou lá no evento do IAPP, então esse ano, todo ano tem o Global Privacy Summit, e a palestra de encerramento vem a palestrante, a Dani Shapiro, e ela se apresenta. Fala, bom dia, eu sou escritora, escrevo romances, e vim aqui contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu vou contar isso porque dá para a gente trazer a parte jurídica, parte tecnológica, parte interativa, e vocês vão ver como vai ser difícil a gente conseguir proteger só com questões legais o que vai acontecer daqui a alguns anos. Comecei a apresentação, bate-papo com vocês, vou terminar assim. Tá? Aí ela disse o seguinte: estou lá escrevendo um dos meus livros, o meu marido chega e fala, poxa, eu descobri um aplicativo super legal. E eu faz também, né? Vamos fazer juntos, não sei o que e tal. Tá bom. Que aplicativo é esse? Eu usei esse aplicativo, é bem legal. No caso do aplicativo em si, coincidiu com o que eu tinha usado antes, ele chama 23Eu, 23andMe. O que ele faz? Ele analisa o teu DNA com base numa amostra de saliva. Então custa 80 e poucos dólares hoje. Você coleta um pouquinho da sua saliva, manda, depois de 2 semanas ele te devolve. Tem um aplicativo com um mapa de todas as suas origens. Então, e vem de forma assim, bem detalhada. Então, no meu caso, veio 95%, quase 95% europeu. Que o meu nome realmente é uma confusão. Meu nome, ó, pessoal, é Renato Miller, bem alemão, da Silva, português, Opt, italiano, e Blum, franco-austríaco. O meu sangue é todo bagunçado. Tá? E veio certinho, a bagunça veio organizada. A 94,8% europeu e de Itália, né? Então, metade da Itália, outra metade da Península Ibérica, depois um pouquinho da Alemanha, tem um pouquinho de África, um pouquinho de judeu, enfim. É bem legal. E esse aplicativo, só um parênteses, ele também pode, aliás, uma discussão do Pedro Doria de domingo, ele pode também fazer um segundo teste, você paga mais $100 e ele te dá as doenças que você pode ter, que você tem propensão a ter. Doenças importantes, né? Desde câncer, alguns tipos de câncer, até Alzheimer, etc. Enfim. Confesso que eu, movido pela curiosidade, fui. Até curiosidade e também aplicação prática no meu dia a dia. Graças a Deus, deu 99% de coisas boas, ou seja, eu não vou ter
Deu só a propensão de doença macular, que 90% da população tem, vista cansada, né? É isso. Mas muita gente fica preocupada, enfim. Mas o que ela fez? Vamos ver o DNA da Dani Shapiro e do marido. Pegaram, coletaram a saliva, mandaram. 2 semanas depois vem um e-mailzinho. Olha, está pronto, teu DNA. E a Dani começou dizendo, olha, eu sou judia, minha família é de judeus, etc. Recebi meu DNA, fui olhar, olha que eu abro. Eu vejo que eu só era 50% judia. Eu falei, mas como é possível? O que está errado isso aqui, né? Porque o meu pai era judeu, tinha morrido, minha mãe judia, os meus filhos são judeus, meu marido é judeu, enfim, não tinha por que dar só 50%. Vejam a acuidade, né, desse serviço. Bom, aí o que ela faz? Vamos dar mais uma olhadinha, e aí vem o truquezinho, né? Então não é só um aplicativo que faz o exame e te devolve. Ele propicia a interatividade com pessoas que também fizeram o exame e que dividem fragmentos do seu DNA. Então, no meu caso lá eu tenho 50 e poucas pessoas, dessas 50 eu autorizei 20 para saber quem era. Então tem lá um monte de gente dos Estados Unidos que divide um pouquinho do meu DNA, que eu não sei quem é, conversei um pouquinho e tal, curiosidade. Meus filhos fizeram também, estava batendo direitinho, tudo 50%, são meus filhos mesmo realmente, eu brinco com a minha esposa, né? Eu tenho 3, né? Falei, eu tenho a Renata, que está na faculdade de Direito, tenho um de 14 e tenho um de 11. O meu de 11 ele é loirinho, totalmente loirinho, né? Então, eu brincava com a Roberta, minha esposa, falava, o que você fez, né? Enfim, mas aí veio, deu certinho e tal. E aí, quando ela viu o resultado dela, ela foi ver as pessoas que dividiam o DNA e viu, na hora, você vê na hora, tá? Que tinha uma pessoa, um homem, com 50% do DNA dela também. Ele falou, caramba, que esse cara? Não tem irmão? Não tinha, né? Até o momento, né? Aí ela olhou assim e falou, será que eu tenho um irmão? E olha como é a internet. Ele pegou o nome do cara, mandou um invite até o cara responder e tal, pegou o nome do cara. E aí já em pânico, né? Imagina, em 5 minutos acontecendo tudo isso. Ela tem 54 anos. Ela viveu 54 anos da vida dela, né? Tendo certeza que ela era 100% judia. Pega o nome do cara, bota no Google. Aí o que aparece? Não aparece nada do cara direto nos primeiros resultados, mas aparece um resultado de um médico muito importante, americano, dando uma palestra no YouTube. Uma palestra daquelas que viralizaram, etc. Ela vai, clica, assiste a palestra e descobre que o cara é pai desse cara que ela acha que é irmão e não conhece. E fala, pô, esse cara é meu pai? Mas e meu pai? Isso em 5 minutos, é para pirar, né? Aí ela fala, bom, vou ligar para minha mãe. Liga. Seguinte, mãe, vem para cá porque tem uma coisa estranha aqui, eu preciso bater um papo. Chegou lá e falou, papai não é meu pai? Assim. Aí a mãe, em choque total, ela contando isso, tá? E minha mãe, branca, chega e fala, quem contou para você isso? Porque, e aí a cabeça da mãe, né? Mas por que você quer saber, mãe? Porque eu vou processar. Porque houve um descumprimento de um contrato com uma multa altíssima. E essa pessoa tem que ser responsabilizada. Aí ela explicou, falou, não, mãe, ninguém me contou. Eu falei, como é que você sabe? Não, 23andMe. O quê? Eu falei, 23andMe. O que é isso? Mas a coisa não parou aí, hein? Vocês veem o tamanho da coisa. Como é difícil prever. Não tem nada de legal por enquanto. Aliás, não vai ter. Aí vem e ele fala, mas mãe, você não... quem é meu pai? Ela fala, eu não sei. Como você não sabe? Mas esse cara aqui, esse médico dando a palestra, ele é meu pai, né? É? Aí ela não entende mais nada, mas você não sabe? Aí falou, filho, é o seguinte, a gente não conseguia ter filho. Então, na época, 54 anos atrás, nós recorremos a um banco de esperma na Faculdade X dos Estados Unidos. E como é que funcionava? Contrato de confidencialidade, com essas garantias e multas, tudo, etc. Eles pegavam 4 espermas diferentes, misturavam tudo para a gente não saber quem é o pai. E agora você está me contando também em 1 minuto, eu estou sabendo quem é o pai. Né? Ou seja, enfim, tem metade do meu gene e tal, etc. Eu também estou chocada. Quem que a gente vai processar? Entendeu? E aí, pergunto para vocês, quem que eles vão processar? Quem não leu os termos de uso? Ou eles assumiram o risco? Ou isso é uma consequência da realidade atual? Vocês vão ter uma piora nesse cenário amanhã com a Gisele, quando ela vai falar um pouquinho de computação quântica, porque complica um pouquinho mais. Vejam o tamanho do problema que a gente está vivendo, e nesse momento a gente tem uma tendência cada vez mais de termos leis
com essas características. Não só, agora falando de proteção de dados, mas de proteção de direitos autorais, de responsabilidades, de direito digital como um todo. Mas aí fica por um outro momento, uma outra oportunidade junto com vocês. Agora eu passo, sim, a oração da serenidade, que eu passo em todas as minhas aulas e palestras, porque encaixa. A gente não sabe o que vem pela frente. Vocês vão sair daqui já com um conceito diferente. Muitas vezes vocês vão questionar, olha, assisti uma apresentação lá, qual é a política de privacidade? Olha, você precisa fechar os teus dados, você está em conformidade? E muita gente vai dizer para vocês, isso não vai acontecer comigo. Vocês vão ficar com raiva. Então, que a gente tenha, né, coragem para mudar aquilo que a gente puder mudar para melhor, mas ao mesmo tempo, ó, que a gente tenha serenidade para aceitar e entender que isso tudo é muito difícil, é muito dinâmico, muda muito rápido. Mas, acima de tudo, que Deus nos dê sabedoria para que a gente consiga equilibrar essas duas coisas. Encerro aqui falando uma palavra que todo mundo fala a todo momento, mas que um dia eu assisti uma apresentação e eu nunca tinha percebido o significado da palavra obrigado, segundo São Tomás de Aquino. O americano ele fala thank you, é um reconhecimento por algo que você fez. Mesma coisa o francês, merci, ou merci beaucoup com intensidade, o italiano grazie, grazie mille. O italiano já vem mais calor, né? Já vem um abraço, já vem uma brincadeirinha, etc. Nós, que falamos a língua portuguesa, e os portugueses, e outros poucos países, dizemos obrigado. Obrigado, reconhece, abraça, tem um calorzinho, mas obriga, ele vincula. Por isso que eu convidei vocês lá no início, não é para eu ter mais seguidores, é porque eu quero saber mais também, está funcionando isso com os meus alunos. Então a gente interage nas redes sociais, eu posto, alguém vem e responde, Renato, é isso mesmo, você pensou nisso, pensou naquilo, e a gente vai construindo algo que é muito difícil da gente acompanhar daqui pela frente, apesar de ser um grande mercado para todos. Então, o meu obrigado é nesse sentido, mas antes, aqui vem 3 pedidozinhos para vocês, tá? Quem puder doar sangue, doe sangue. Quem precisar também, pode me chamar, se eu não tiver na minha janelinha de 3 meses que eu costumo doar, que meu sangue é O negativo, todo mundo quer. Tem o Instituto Anglicano que eu ajudo bastante, que atende todas as crianças de Paraisópolis, que quem quiser sai com o diploma da cultura inglesa de graça, todas as crianças. Mas eu queria que vocês fizessem esse negócio do meio aqui, ó. Todo dia de manhã, só dá um cliquezinho, chama The Hunger Site. É um cliquezinho que vocês vão alimentar uma criança faminta na África. Só isso, não custa nada, não paga nada. É só dar um cliquezinho, aparece uma propaganda, acabou. Quem quiser fazer outras coisinhas também, outras coisas boas tem lá também, tá bom? Quem quiser se aprofundar, tem aqui a sugestão da ITEC Law, International Technology Lawyers Law Association, que é uma boa referência. Eu tenho 2 livros, um sobre LGPD, outro sobre GDPR, que eu coordenei com a juíza Viviane. E agora eu termino falando mesmo de coração, desejando tudo de bom para vocês, na carreira de vocês. Se quiserem eventualmente, inclusive, pleitear um estágio comigo, todos são muito bem-vindos, até porque vocês saem daqui já com umas noções de proteção ou desproteção de dados, né? Então, pessoal, muito obrigado, boa semana para vocês. Tchau. Agradeço a presença de todos. Peço a gentileza para a mesa. As pessoas que compuseram a mesa, por favor, subam aqui em cima, por gentileza. Vamos fazer uma fotografia com todos. E também o professor doutor Rodrigo precisa entregar o certificado. Peço para que todos aguardem só um minuto. Nós teremos uma foto oficial com todos. Por favor, todos em pé.
Eles têm que fazer alguma coisa? 3, 2, 1. Valeu.